E aí, pessoal, vamos lá, vamos entrando aí, vamos entrando devagar aí. Hoje vou te falar, hein? Jogo muito duro, vamos ter que aí revisitar alguns conceitos, vamos ter que rever aí, né, toda a estrutura dogmática do processo penal. Vai entrando aí, vai entrando, tá? Vai entrando aí. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego drama. Hoje o hit da nossa aula é esse, Nego Drama, Racionais MC, que realmente vai ser pesado, tá? Pesado. Só para quem é graduado. Faixa branca não vai dar não, vai ter que voltar, tá? Outro dia, que hoje é só para faixa preta, hein? A regra você já sabe como é que é, né? Nosso jogo é pesado, nosso jogo é duro. Você entra aí, senta o dedo aí nesse coração, né? Vai chamando aí os seus amigos pra gente poder aprender processo penal de maneira gratuita. E aí, Carlos Alvarenga, grande amigo aí, grande amigo. Carlos Alvarenga foi meu aluno, delegado de polícia hoje, né? Passou aí em vários concursos, né? Muito legal aí, grande Carlos Alvarenga. Laene Cavalcante, Goiás, legal, bacana. Tem uma amiga minha, tem uma aluna de coaching lá de Goiás, né? Tá jogando pesado. Essa hora deve ter parado as metas para poder fazer aí. Bahia, Livingston, meu aluno do presencial aqui. Vamos lá. Vamos chegando. Vamos lá. Macapá. Ui, terra boa, Macapá. Macapá não tem um aluno ainda não. Vamos ver, né? Vamos ver. Né? Luiz Fernando. Pô, melhor professor de Direito Penal do mundo. Que isso, cara? Pô, tem muita gente na frente ainda, cara. Eu sou só um aprendiz, né? Falar isso, professor Roxim, professor Schunemann, professor Luiz Greco, todo mundo muito na minha frente ainda. Fora os aqui do Rio, Nilo Batista, né? E por aí vai. Vamos lá, vamos entrando aí, esperar a galera chegar. Lembrando que hoje a gente vai trabalhar o processo penal, né? Nosso tema de hoje é sistemas processuais penais. Na primeira aula de processo penal a gente trabalhou a teoria do garantismo penal, trabalhamos a doutrina do professor Luiz Ferraioli, né? E hoje a gente vai entrar num ponto que é um jogo muito importante, né? Que é o estudo dos sistemas processuais penais. A gente vai trabalhar o objeto, o conteúdo do processo penal e vai estudar a evolução desses sistemas, que eu acho muito importante para você compreender, para você traçar uma compreensão dogmática mais concisa do processo penal e começar a questionar, né? Vamos pôr mais dados no HD cerebral. É isso aí agora. Aqui, meu amigo, aqui é o seguinte, ó, já vou avisar logo. Não é para iniciante, tá? Não é para iniciante e não é para quem quer ficar limitado. Aqui é para o cara que quer realmente um aprofundamento, o cara que quer procurar entender. Aqui ninguém é dono da verdade. Aqui a gente discute, né? Pensa, reflete, né? O processo penal, o direito penal, a criminologia, e está todo o tempo visitando, fazendo interdisciplinaridade. A gente vai lá no direito penal, a gente vai na criminologia, a gente vai na sociologia, a gente vai na antropologia, a gente vai na filosofia, a gente toca aí todas as ciências humanas, vai na teoria do Estado, e é assim que tem que ser, tá? Pra gente formar realmente um conteúdo jurídico adequado, né?
E aí a gente, a partir daí, né, a partir dessa base, a gente vai traçando aí, enfrentando, né, aquelas questões mais controvertidas, né, dos concursos públicos, aquelas questões mais difíceis, né, que a letra de lei você já sabe, a letra de lei você vai lá no código, meu irmão, faz aquele estudo ali direcionado, você vai se dar bem. Jurisprudência também, a jurisprudência consolidada, você anda bem. Agora, quando vem aquela questão espinhosa, aquela questão turbulenta, só o cara que é bom que acerta, e esse cara que passa, tá? Vamos lá então, galera, vamos começar, né? Vamos começar. Já deu aqui a nossa hora, né, das apresentações, certo? Vamos agora então começar aqui na parte que nos interessa, certo? Vamos lá? Então tá. Vamos lá, pessoal. Para quem não me conhece ainda, vou me apresentar, né? Meu nome é Carlos Eduardo Rangel, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Sou delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e também sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Criminologia, de Sociologia Jurídica, tá? Sou doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires. Bom, para a gente começar a falar desse tema, sistemas processuais penais, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: olha só, professor, por que eu vou estudar sistema processual penal? Qual é a importância de eu estudar um sistema processual penal? Qual é a importância de eu conhecer os diferentes sistemas processuais? O primeiro motivo da gente ter que estudar os sistemas processuais e revisitar os sistemas processuais é o seguinte: primeiro, eu tenho que reconhecer a autonomia do processo penal. Por quê? Porque nesse primeiro momento é importante a gente esclarecer que eu tenho que olhar para o processo penal enquanto ramo autônomo das ciências jurídicas, né? E eu digo isso porque há tempos se fala numa chamada teoria geral do processo. E em nome dessa teoria geral do processo, o que a gente vivencia? A gente vivencia uma transposição indiscriminada de elementos do processo civil para o processo penal. De modo que você acaba provocando o quê? Deformidades conceituais no processo penal que acabam de desfigurá-lo como sistema penal sólido, como sistema penal coerente. Só para vocês terem um exemplo. Por exemplo, quando a gente trata lá das condições da ação, vamos lá para o processo civil, falar um pouquinho de processo civil. A gente também transita um pouco alguns temas aí do processo civil com o perdão aí dos meus amigos, né, do meu amigo professor Gustavo Nogueira, que é mestre em processo civil, né? Mas a gente vai ter que falar do processo civil, vamos falar das condições da ação. Quando vocês aprenderam lá, né, olha aí, entrou na área agora aí, ó, segue esse cara, hein, meu irmão, meu professor Marcos Montes. Você é o melhor professor de Direito pelo Livingston, falou aí que eu sou o melhor professor de Direito Penal do Brasil. Não sou, posso até ser o segundo, porque o primeiro tá aí, entrou agora. Professor Marcos Montes é um estudioso, é um entusiasta, né? A gente conversa demais, a gente trabalha inclusive na mesma unidade, troca muita ideia, tem vários projetos juntos e realmente é um cara a ser copiado, é um cara a ser seguido, né? Tem as aulas dele de graça no canal dele do YouTube, tem aula dele de graça lá no Liceu Ace, www.liceuace.com.br. Tem agora módulos dele a R$ 9,90, a R$ 19,90, módulos completos. Então você não precisa mais torrar o seu dinheiro, né, com cursinho de venda de esperança, de promessa milagrosa. Vai lá, assiste as aulas de graça do Marcos Montes, né? Depois se graduou nas aulas de graça dele, vai lá, compra o módulo dele, R$ 9,90, R$ 24,90, 2 chopps, um chopp que você deixa de tomar, vai lá, você vai ter aquele direcionamento aprofundado. Bom, então retomando aqui, né, o que a gente estava falando, em termos de unidade sistêmica, vamos falar um pouco de processo civil, a gente vai lá para as condições da ação do processo civil. E a doutrina tradicional lá do processo civil vai falar o que? Olha, as condições da ação no processo civil são legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, né? Esse é o caminho. E se você partir dessa aceitação da teoria geral do processo, você passa a ter que fazer o quê? Uma verdadeira ginástica hermenêutica. Por quê? Porque você vai ter que adequar elementos que são típicos do processo penal lá na estrutura matricial do processo civil. E aí, o que a doutrina acaba fazendo? A doutrina acaba desnaturando, né, os próprios conceitos do direito penal para além de alguns limites semânticos. E só para a gente ter uma dimensão disso, vamos pegar aqui o interesse de agir,
né? Lá no processo civil, quando eu falo de interesse de agir, eu lembro logo daquele binômio, utilidade e necessidade, né? Esse é a tradicional concepção de Liebman, né, do interesse de agir lá no processo civil. No processo penal, alguns doutrinadores vão falar o quê? Vão identificar esse interesse de agir na justa causa, na chamada justa causa, né? Identificada aí como quarta condição da ação, né, no processo penal. Só que, o que acontece? De modo que não havendo aí um contexto probatório mínimo, né, essa acusação deve ser rejeitada na forma da redação lá do artigo 395, né, inciso 3 do Código de Processo Penal. Bom, só que essa concepção de interesse, né, entrou agora aí, tenho que prestigiar professor Ailton Zuc. Ailton Zuc é aquele cara que joga pesado, né? Faz aquele aulão, você já conhece a Zuc Didática, né? Eu já conheço, né? ADJD, eu boto lá, ADJD. Então você faz o seguinte, quer fazer concurso? Delegado de polícia, escrivão de polícia, agente de polícia, faz o seguinte, o caminho das pedras. Vai lá, assiste as lives do Zuc, pega o Zucderno, tem um macete lá para pegar o Zucderno, pega o Zucderno, né? E aí você vai se graduando, né? Vai lá, pega lá a faixa branca, depois vai para azul, né? Vai para roxa, marrom. Quando tu chegar ali marrom, preta, aí tu se inscreve no concurso e vai no aulão adelante, tem que respeitar. Tem um monte de aulão por aí, né? Aulão premonição, aulão da adivinhação, tem um monte. Agora tem o aulão adelante. Aulão adelante é o seguinte, meu irmão, é jogo duro, é porrada, é 300 questões, meu irmão. Entendeu? É brainstorm, é um dia antes do concurso. É faixa preta chegar e falar, meu irmão, aqui, é isso que vai, é aqui que vai, é aqui. Quebra a banca. Eu já falei, o Ministério da Saúde já advertiu, aulão adelante com Zuc, Montesco, essa rapaziada aí, faz mal à saúde das bancas examinadoras, tá? Valeu, Ailton Zuc, grande abraço aí, meu amigo, fui lá em Brasília, pagou meu show, que sabe tudo de direito penal. Queria prestigiar também, aproveitar que eu dei uma parada, prestigiar o grande delegado de polícia, professor Luiz Marcelo, meu companheiro aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro, excelente professor, sigam o professor Luiz Marcelo, tem feito lives aí realmente incríveis, né? Tem pegado aí pesado em temas mais aprofundados, é um cara também a ser seguido. Então, como eu estava falando, o interesse de agir, que no processo penal ele é identificado na justa causa, ele é uma concepção totalmente descabida no processo, porque lá no processo civil, o interesse de agir ele vai decorrer sim dessa noção de utilidade, necessidade, aquela concepção de Liebman, né, de utilidade e necessidade de quê? Da parte alcançar um provimento jurisdicional num ambiente de heterocomposição de conflito. Esse é o cenário do processo civil. Só que no processo penal a gente tem um cenário completamente diferente. No processo penal a gente tem o princípio da necessidade como um princípio regente. O que o princípio da necessidade impõe? O princípio da necessidade, que é o princípio regente do processo penal, ele impõe o seguinte, olha só, o processo ele é o caminho único e necessário para quê? Para alcançar a pena. E a gente já esclareceu isso aqui várias vezes. Eu já disse a vocês que o processo penal, que o direito penal, ele é uma abstração. O direito penal ele não tem realidade concreta, mas ele se realiza no plano concreto através do processo. E é isso que a gente tem que saber. E é por isso que Carnelucci, né, na sua obra, né, La Insostenible Situação del Processo Penal, ele diz que quem toca no homem de carne e osso, quem atinge o homem de verdade, na sua carne, no seu osso, é o processo penal. O processo penal ele surge como um único meio, como um caminho, como uma via, como uma ponte necessária para impor o quê? Uma sanção diante de um fato punível. Então, o interesse de agir, ele não está vinculado àquela valoração liebmaniana de necessidade e utilidade do processo para satisfazer um interesse material. Pelo contrário, o interesse de agir do processo penal, né, se é que ele existe, ele estaria íncito à própria ação penal. Já que ele é o único caminho para alcançar a pena, não há outro caminho, né? Então, não cabe essa discussão acerca do interesse de agir e do interesse de agir dentro do processo penal. Entrou agora aí minha querida amiga, a professora melhor de Direito Constitucional do Brasil, professora Tayane Moraes. Vamos seguir a professora Tayane Moraes, tá? Também tem aulas gratuitas, né? Lá no
Também tem aulas gratuitas lá no Liceu Ace, tem um módulo presencial aqui no Rio de Janeiro, só de aprofundamento em direitos fundamentais, excelente para quem está aqui no Rio de Janeiro, né? Professora de diversos cursos, vamos seguir a minha querida Tayane Moraes aí, né? E o segundo motivo, né, que a gente tem que estudar esses sistemas processuais é manter a necessidade que a gente tem de ter uma coerência, de ter uma uniformidade do sistema processual penal. A gente precisa resgatar a autonomia e a identidade do processo penal enquanto ramo de ciência jurídica e desvinculá-lo de uma vez toda, né, de uma vez por toda, do processo civil. E nesse caminho, a primeira questão que a gente tem que enfrentar é repensar o fundamento da existência do próprio processo penal, né? Eu desafio qualquer um de vocês que está em casa, qualquer um de vocês, até mesmo os professores que estão aí, né, nos assistindo, eu desafio qualquer um aqui a falar com sinceridade agora. Qual foi o professor de vocês que lá na graduação, né, lhe instigou com essa questão existencial do processo penal? Qual foi o professor de vocês que lá na graduação ou no cursinho chegou lá e falou assim, né, em relação ao processo penal? Primeira pergunta, entrou na sala, gente, bom dia, vamos começar a aula de processo penal, vamos inaugurar o nosso curso de processo penal aqui hoje. Para que serve o processo penal? Para quem serve o processo penal? Pelo contrário, muito provavelmente ele não falou isso para você. O cara chega na faculdade de Direito, meu irmão, abre aí o CPP e vida que segue, né? Ele trata ali de alguns conceitos preliminares, né? E logo já está lá no artigo 4º, tratando do inquérito policial e vambora, minha gente, ação penal, competência e vambora, que prova da OAB está aí. E ele nunca parou para pensar no processo penal enquanto estrutura, enquanto sistema. E aí, quando surge aquele conflito de conceito, quando surge aquele determinado instituto do processo penal que é colocado em xeque, fala, olha, isso aí conflita com a Constituição. Aí o cara não sabe nem por onde começar, porque ele não tem uma noção estrutural de processo. E é justamente na busca dessas respostas que a gente tem que refletir sobre essa lógica, sobre essa coerência, sobre essa uniformidade do processo penal, no sentido de quê? No sentido de melhor orientar a própria interpretação e aplicação das normas processuais penais, né? Nesse cenário, para mim, parece evidente que a ordem constitucional, e a Tayane está assistindo aí, não vai me deixar me negar, né, é o paradigma do processo penal. Isso é óbvio, né? Todas as normas de índole, né, processual penal, elas, antes de serem interpretadas e aplicadas, elas têm que sofrer uma oxigenação constitucional. É disso que elas precisam, né? Então, acertadamente, o professor Goldsmith, né, em sua obra, uma obra maravilhosa, que eu vou indicar aqui para vocês, esse livro aqui do professor Goldsmith, estão vendo aí? Né? O livro do professor Goldsmith, que é o Problemas Jurídicos e Políticos del Processo Penal. É uma obra fantástica e nessa obra o professor Goldsmith fala, olha só, o processo penal ele é o termômetro para elementos autoritários e democráticos da ordem constitucional. É como se Goldsmith falasse assim, se você tem uma Constituição arbitrária, se você está diante de uma Constituição arbitrária, ou seja, você está diante daquele simulacro de Constituição, lá naquele viés sociológico, né, de La Salle, naquela concepção sociológica de La Salle, certamente você vai ter um processo penal arbitrário, utilitarista, decisionista. Agora, se por outro lado você tem uma Constituição democrática, você vai ter um processo penal democrático, você vai estar diante de um processo enquanto momento de respeito a regras, de respeito às garantias. Então, eu passo a perceber, enquanto sistema, que o processo penal, né, instrumentalizado, aí, que instrumentaliza o direito penal naquela tríade que a gente já trabalhou, fato punível, processo e pena, né, e esse caminho, né, que constitui o processo, essa ponte, né, do fato punível até a aplicação da pena, ele é construído através de normas, né, regras, princípios, através de normas. E todo esse arcabouço legislativo, ele retira o seu fundamento de validade aonde? Da própria Constituição, né? Segundo aquela teoria chamada de teoria do escalonamento jurídico, né? Numa concepção aí kelseniana de Constituição, as normas processuais elas têm que estar legitimadas pelo seu fundamento constitucional. Como muito bem coloca aí o professor Juarez Tavares, numa outra obra que eu super indico também, né, uma brilhante obra do professor Juarez Tavares de Direito Penal, a Teoria do Injusto Penal, né, essa tensão entre a liberdade individual e o poder punitivo do Estado, a gente não pode esquecer que a liberdade é a regra. Quando eu tensiono poder punitivo e liberdade, a liberdade é sempre a regra. A liberdade é
uma regra constitucional. E ela não precisa de legitimação, não precisa legitimar, não precisa fundamentar a liberdade. Pelo contrário, a restrição da liberdade, a privação da liberdade é que necessita dessa legitimação. Ou seja, o poder punitivo do Estado, que é quem intervém na liberdade constitucional, é ele que precisa ser legitimado. E nesse momento eu tenho que olhar para o processo penal e refletir. Bom, eu tenho um Código de Processo Penal de 1941, de inspiração claramente fascista, cópia do Código Rocco italiano, né? E uma Constituição lá de 88, que inaugura ou pretendeu inaugurar, se predispôs a inaugurar uma ordem democrática. E é essa democraticidade constitucional que deve inspirar o processo penal, e não o contrário. Ou seja, a minha interpretação do sistema processual penal, ela tem que ser prospectiva, como muito bem acentua o meu grande amigo professor Rubens Casara, né? Ou seja, eu devo fazer uma releitura de todo o arcabouço processual sob a luz da Constituição Federal, e não o contrário, né? Então, concluindo aqui essa introdução à aula, né, eu tenho que falar para vocês que é importante a gente conhecer a estrutura dos sistemas processuais por dois motivos. O primeiro, já coloquei lá, resumindo, o reconhecimento da autonomia do processo penal, né? A gente tem que abandonar aquela ideia clássica que existe uma teoria geral do processo, né, e que porque essa teoria geral do processo significa que eu estou fazendo o quê? Uma transposição indiscriminada de conceitos do processo civil para o processo penal e eu estou desfigurando elementos típicos do processo penal. E é nessa linha que a gente vai trabalhar. E o segundo motivo é a necessidade de coerência, de uniformidade do sistema que decorre desse reconhecimento do processo penal enquanto autônomo e independente. O que nós precisamos aqui é superar essa crise na teoria das fontes, né? Eu tenho que dimensionar o processo penal sob a égide da democraticidade constitucional. É isso que eu preciso fazer. Ou seja, eu tenho que entender de uma vez por todas que o processo penal, enquanto caminho único, enquanto via única, necessária entre o fato punível e a pena, ele tem regras e essas regras retiram o seu fundamento de validade da matriz constitucional. Então, partindo dessa premissa, eu tenho que decidir de uma vez por todas, nós temos que decidir de uma vez por todas qual o processo penal que a gente quer. Eu quero o processo penal como uma máquina de punir ou eu quero o processo penal enquanto um momento de respeito às garantias, né? É a partir desses pontos que a gente tem que partir. Então, começando aí o estudo dos sistemas processuais penais, eu vou dividir essa exposição em dois momentos muito importantes, tá? Num primeiro momento, eu vou delimitar o objeto do processo penal. E num segundo momento, eu vou começar a entender os sistemas processuais penais após a delimitação do processo penal. E nesses dois processos, né, nesses dois momentos distintos, a gente vai tentar desconstituir aí alguns mitos, né? Um mito do sistema único, um mito do inquérito policial, um mito da verdade. A gente vai desconstruir alguns mitos. Então vamos lá. Bom, em relação ao objeto do processo penal, professor, o que é o objeto do processo penal? Ora, o objeto do processo penal nada mais é do que o conjunto dos seus elementos integrativos. É isso que é o objeto, é isso que se resume o estudo do objeto do processo penal. E aí, baseado lá naquela teoria geral do processo, o primeiro mito que passamos a enfrentar é o seguinte: será que existe uma lide penal? Por quê? Porque a estrutura do processo civil, naquela linha processo, ação, jurisdição, ele trabalha com o conceito de lide. Então, se eu afirmar que existe uma teoria geral do processo, se existe a lide lá no processo civil, processo, ação, jurisdição, eu tenho que me perguntar aqui, vem cá, existe uma lide penal? E essa lide penal, aliás, essa lide lá do processo civil, ela parte da seguinte ideia, da contraposição de interesses, né? Onde eu tenho uma pretensão resistida numa relação entre o credor e um devedor, e nessa relação entre um credor e devedor, né, o credor pretende alcançar uma satisfação de um interesse material na tutela de um meio jurídico. É essa que é a concepção de lide, né, lá no processo civil, a pretensão resistida. Então, a lide trabalha atualmente, basicamente, com essa ideia de pretensão resistida numa relação credor e devedor. Pegou essa ideia de lide lá do processo penal, então se eu admitir que existe uma teoria geral, eu vou levar essa concepção para o processo penal, e é isso que a doutrina clássica começou a fazer, né? E chamar isso de lide penal. Então, pela doutrina clássica, né, ao importar essa estrutura do processo civil para dentro do processo penal, eu faço uma adaptação sistêmica. Então eu passei a enxergar o processo penal dentro de uma relação entre o Ministério Público e o imputado, onde o MP, o Ministério Público, ele passa a ser o credor
não de uma pretensão resistida. E aí a gente faz uma adaptação e chama de pretensão punitiva. Em relação a quem? Em relação ao devedor, ao imputado. Por quê? Porque ele fez uma lesão a um bem jurídico. Então, nesse caminho, ou seja, transpondo a estrutura do processo civil para o processo penal e admitindo a existência de uma teoria geral do processo e admitindo, né, a transposição desses elementos, eu tenho o quê? Um órgão acusador, o Ministério Público como credor, e aí ele persegue uma satisfação de um interesse, que lá é a pretensão resistida no processo civil, e a doutrina clássica chamou no processo penal de pretensão punitiva, que se traduz na pena de quem? Do imputado, que se equivale ao devedor. O que ocorre é o seguinte, quando eu faço essa transposição é totalmente descabida. Por quê? Porque nós já vimos que o princípio regente do processo penal é o princípio da necessidade. Ou seja, é irrelevante eu constatar, eu procurar, eu buscar uma lide penal. Aliás, a lide penal não existe. Ela sequer existe, porque o poder de punir ele só é alcançado pelo processo. O processo penal é o caminho único e necessário para alcançar a pena. Por isso não existe lide penal. É só pelo processo que eu alcanço a pena. Então não dá para falar em pretensão resistida. E isso a própria Constituição Federal previu. O próprio legislador constituinte, no exercício do seu poder legislativo, previu. Abre aí o teu artigo 5º, no inciso 55, que você vai ter lá aquela estrutura assim, como é que é? Aos litigantes em processo judicial, né, administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com todos os seus meios e recursos à lei inerente. Pegou esse dispositivo aí? Vê a primeira parte, olha o cuidado do legislador constitucional. Ele separou litigantes de acusados em geral. Aos litigantes, litigantes igual a lide e igual a processo civil, e depois aos acusados em geral, processo penal. Certo? Então, esse é o primeiro mito que a gente derrubou. A existência da lide penal. Acho que todo mundo teve isso na graduação, né? Chegou lá o professor de processo penal, falou da teoria geral do processo, e lide penal, pretensão resistida, é a pretensão punitiva, né? Caminhou aí na adaptação desses conceitos, né? Então, entenderam isso? Essa indevida transposição nos levou ao conceito de lide penal, e o conceito de lide penal não existe porque o princípio da necessidade, que rege todo o processo penal, já diz o seguinte, olha, o único caminho para chegar do fato punível até a pena é o processo. Então, não estou falando de lide, né? Eu não estou falando de pretensão resistida, eu não posso transformar a pretensão resistida na pretensão punitiva. Bom, esse é o primeiro mito que foi derrubado. Segundo, quando eu falo de objeto do processo penal, né, a partir da análise de todos os seus elementos integrativos, eu tenho que definir o conteúdo do processo penal. E nesse ponto, a doutrina tradicional, ela centra o conteúdo do processo penal aonde? Na pretensão punitiva. Ora, se a gente faz essa transposição indevida, e lá eu tenho na lide do processo civil, eu tenho uma pretensão resistida, óbvio que o conteúdo no processo penal, nessa associação, nessa transposição, vai ser o quê? Vai ser a pretensão punitiva. Aquela justamente que entrou no lugar da pretensão resistida. Só que a partir daí surge a pergunta que eu vou fazer para vocês. Será que o conteúdo do processo penal é a pretensão punitiva? Será que a pretensão punitiva é o eixo do processo penal? Olha, para alguns autores, sim. Por exemplo, Carnelucci defende que sim. Carnelucci diz que o conteúdo do processo penal, ele funda-se numa pretensão punitiva. E essa pretensão punitiva nasce a partir de quê? Do direito subjetivo de punir do Estado. E a partir da constatação da violação a um bem jurídico penalmente tutelado, ou seja, de um delito. Então, para Carnelucci, surgiu um delito, surgiu a pretensão punitiva do Estado. E essa pretensão é um direito subjetivo. Essa é a construção de Carnelucci. Carnelucci que estudou ali, né? Estudou processo civil e processo penal. Por outro lado, alguns autores mais contemporâneos, né, numa doutrina mais abalizada, mais moderna, como a gente cita aí o próprio professor James Goldsmith, ele percebe o seguinte: olha, o conteúdo do processo penal, ele gira em torno não de uma pretensão punitiva, prestem atenção, mas sim de uma pretensão acusatória.
E essa pretensão acusatória, ela não está baseada no direito subjetivo de punir, mas no direito potestativo de acusar. Professor, agora embolou tudo. Calma, preste atenção. Explicamos aquela transposição indevida e eu disse o seguinte, ora, para Carnelucci, o processo penal, o eixo do processo penal é a pretensão punitiva do Estado, que nasce a partir do delito. E Goldsmith fala o seguinte, ora, peraí mesmo, a partir do delito não nasce isso não. A partir, né, nasce a partir de um direito subjetivo de punir do Estado a partir do reconhecimento de um delito. E Carnelucci e Goldsmith vai falar assim, não, olha só, a partir do delito não nasce o direito subjetivo de punir, não. O que nasce é um direito potestativo de acusar. Por quê? Porque é o processo que faz a ligação entre o fato punível e a pena. Então não posso dizer que nasceu aqui, logo, né, inicialmente um direito subjetivo de punir. O que eu posso fazer é o seguinte, quando ocorre um delito, eu vou lá e puno ele? Não. Quando ocorre um delito, eu tenho que submeter aquele cara a um processo. E essa submissão, essa potestade, né, que se traduz no conteúdo contemporâneo do processo penal, que é a pretensão acusatória e não a pretensão punitiva. E aí, mais uma vez eu pergunto a vocês, o que move o processo penal? O processo penal, por acaso, nasce de algum conflito de interesses lastreado na pretensão punitiva? Ou o processo penal nasce do poder-dever de acusar, lastreado na pretensão acusatória? Viu como é que ficou diferente? Então, se você responder para mim que o processo penal nasce de um conflito de interesses com base num direito subjetivo de punir do Estado, você está resgatando o conceito de lide, lá do processo civil. Certo? Agora, o poder de punir do Estado, enquanto direito subjetivo, ele existe, professor? Claro que ele existe, só que ele não nasce no momento do delito, ele nasce no final do processo, a partir da sentença. No momento em que eu reconheço a viabilidade da pretensão acusatória. Então, olha para mim, o processo como um caminho. O início do processo a partir da constatação de um delito. Constatei um delito, nasce o direito subjetivo de punir do Estado? Não. Nasce o quê? Nasce uma pretensão acusatória. Uma pretensão acusatória que não é um direito subjetivo, ele é um direito potestativo. Por quê? Porque ele pega aquele imputado e obriga ele a se sujeitar ao processo. Ele é obrigado a se sujeitar ao processo. E no final do processo, com a decisão, com a sentença, aí sim, se for confirmada a viabilidade daquela pretensão acusatória, aí nasce o poder punitivo do Estado. Aonde? Na aplicação da pena. Então essa é uma diferença fundamental. Essa é uma diferença fundamental e poucas pessoas trabalham isso, né? Poucas pessoas trabalham essa diferenciação, essa diferença é fundamental. Perceberam essa diferença? Perceberam essa diferença que não dá para transpor a lide do processo civil para o processo penal, que o processo penal é autônomo, que ele tem elementos característicos? Perceberam a diferença entre a pretensão punitiva e a pretensão acusatória? Né? Então, o eixo do processo, o processo quando vai fazer a ligação entre o fato punível e a pena, o objeto, o conteúdo do processo penal é a pretensão acusatória. Ele gira em torno da pretensão acusatória. E a pretensão punitiva, professor, a pretensão punitiva vai aparecer depois da sentença. Ela está latente. Ela vai se exteriorizar, ali que vai nascer o direito subjetivo de punir. Não, realmente, esse cara foi submetido ao processo, eu liguei o fato punível a ele, autoria e materialidade, e cheguei à pena, certo? Aí na pena que nasceu o direito subjetivo de punir. Por quê? Porque eu já submeti a pretensão acusatória, certo? Então, o processo nasce dessa pretensão acusatória. Essa pretensão acusatória é o eixo, é o conteúdo do processo penal. E essa pretensão acusatória, é evidente, ela não é um direito subjetivo, ela é um direito potestativo. Ela não nasce de conflito entre interesses. Ela nasce no poder-dever de acusar, legitimado em regra pelo estado de acusação. E ela nasce desse poder-dever de acusar do estado de acusação. E o estado de acusação, ele vai criar o quê? Ele vai criar esse estado de sujeição. Quando você comete um crime, o que cai sobre você? Cai sobre você o processo. Ou seja, o Estado coercitivamente te impõe ao processo.
E ao longo do processo é que você vai sofrer o imputado vai sofrer ali, vai passar por um juízo cognitivo ao longo desse processo. E no final a gente vai ver se ele é realmente acusado, se ele é culpado ou se ele vai ser absolvido. Então é somente a partir dessa compreensão estrutural do processo que eu posso definir a pretensão acusatória como conteúdo do processo penal. E a partir daí, eu posso definir os seus elementos integrativos, que compõem o próprio objeto de estudo do processo penal. E eles são 3. Tá? Os elementos, os elementos que compõem o objeto do processo são 3. São elementos subjetivos, elemento objetivo e a chamada declaração petitória. Esse último elemento do processo, declaração petitória, é extraído aí da doutrina italiana do professor Jaime Guaspi, que tem uma obra maravilhosa sobre o processo penal contemporâneo. Né? Então, obviamente, hoje, pelo conteúdo, pelo tempo que a gente tem, a gente não vai entrar no estudo desses elementos, mas isso demandaria até uma outra aula. Mas tão somente para uma compreensão dogmática de vocês, eu vou apenas ilustrar quais são esses elementos. Tá? O elemento subjetivo, né, enquanto objeto do processo penal, seriam os sujeitos processuais, o estado de acusação, o estado de juízo, o ofendido, o imputado e por aí vai. O elemento objetivo do processo, né, o objeto do processo, é o chamado caso penal. Professor, o que é caso penal? O processo penal, vocês conhecem ele como fumus commissi delicti, né? Ou seja, é o fato punível. Né? E aí a gente vai ter uma divergência, que a gente não vai entrar aqui, se esse caso penal comporta tão somente os fatos e as circunstâncias, ou se ele comporta também a classificação jurídica, e nisso a gente vai chegar num importante conflito entre o artigo 41, né, que fala da denúncia, e os institutos de emendatio, mutatio, libelli. A gente vai deixar para falar isso mais à frente, quando estudar a ação penal, tá? Mas o elemento objetivo é esse, é o caso penal, chamado caso penal. Né? E o terceiro elemento é esse elemento extraído da doutrina de Jaime Guaspi, que é a declaração petitória. O que é a declaração petitória? A declaração petitória é a invocação do órgão jurisdicional a partir da descrição de um fato punível e imputado a alguém. Ora, eu tenho um fato punível, eu tenho elementos de indício e materialidade para perfectibilizar esse fato punível. E aí, né, a gente invoca, né, faz a invocação do órgão jurisdicional. E é isso que o Jaime Guaspi chama de declaração petitória, e é desse elemento declaração petitória que vai nascer o conceito de quê? O conceito de ação penal. Se a gente for, né, na doutrina de Eduardo Couture, por exemplo, professor Eduardo Couture, né, essa ação penal, o conceito de ação penal extraído da declaração petitória seria o poder jurídico de invocar o órgão jurisdicional. Né? Esse seria... Peraí, vai tomar aqui, eu vou fazer igual o Zuc, né? Zuc bloqueio de vacilação na live. Começou a encher o saco, meu irmão, se afasta, né? Melhor ir para casa, vai abrir um vinho, né? Ou então, né, vai comer um negócio legal, vai ver a novela, né? Porque os alienados também são felizes, gente. Vai ver a novela da Globo, entendeu? Da Bibi, perigosa, né? Aí depois você bota um funk da Anitta, vê lá ela rebolando, vai ser alienado e vai ser feliz, certo? Vamos voltar para a aula. Então, nessa obra do professor Couture, que é Fundamentos del Direito Processal, né, que você vai ter uma dimensão maior dessa denominação de declaração petitória com base na obra de Guaspi. Né? Então, isso aí, tá? Ignorância é uma forma de liberdade, talvez a melhor forma de liberdade. A ignorância seja a alienação, talvez seja a melhor forma de liberdade. Né? Só não é melhor do que o cara que está ali morando na rua, que é sem teto, esse cara aí é esquizofrênico, esse aí que tá liberto do sistema, ele está aí com a liberdade plena. Né? Mas vamos lá. Então, após eu refletir com vocês acerca dessa ideia de pretensão acusatória, eu não posso deixar de passar isso para vocês, né, de redimensionar isso na cabeça de vocês, que todo objeto do processo penal ele é baseado numa pretensão acusatória, porque isso vai me influenciar diretamente no estudo dos sistemas processuais. Né? E depois de eu realocar, né, na cabeça de vocês onde é que está a pretensão punitiva e onde é que está a pretensão acusatória, de eu fazer essa separação, né, é que a gente pode ingressar aí no estudo dos sistemas processuais penais. Né? E é o que a gente vai trabalhar
aí a partir de agora, tá bom? Bom, a primeira questão que eu penso quando eu trabalho assim os sistemas processuais penais é a seguinte: eu imagino um tribunal na época da Inquisição, né? E aí, por exemplo, vamos tomar um exemplo clássico, um exemplo famoso, o Tribunal do Santo Ofício, né? A condenação de Galileu Galilei, queimado na fogueira pelo crime de heresia, né? A heresia de Galileu Galilei, na verdade, foi defender cientificamente o heliocentrismo, né? Onde, numa época em que se defendia o geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo, Galileu, aí pegando os estudos iniciais de Copérnico, falou: não, olha só, meu trabalho é esse aqui, científico, o Sol é o centro do universo, né? E, em razão disso, foi levado, né, ao Tribunal do Santo Ofício e foi condenado pelo crime de heresia, né? Então esse é um momento histórico. A gente pega um outro momento histórico, mais contemporâneo, e aí a gente olha para o nosso tribunal atual. Aí eu pego uma audiência, né, lá do Tribunal de Justiça aqui do Rio, por videoconferência, né, que vai condenar aí o Fernandinho Beiramar, né, por tráfico internacional de drogas, né, e o submete lá a uma pena, o Fernandinho Beiramar, que, por exemplo, está há mais de 10 anos no chamado famigerado RDD, né, o Regime Disciplinar Diferenciado. É a nossa Guantánamo, né, a Guantánamo Tupiniquim, o RDD. Por óbvio, nós estamos diante de dois sistemas completamente distintos, completamente antagônicos, mas que buscam algo em comum. O que é? A aplicação de uma sanção a partir de um fato punível e usando o processo como caminho. Eu sempre falo isso com meus alunos. Vai fazer concurso? O cara pergunta para você assim: qual é a diferença entre o Instituto A e o Instituto B? Qual é a diferença entre o dolo eventual e a imprudência consciente? Para você responder essa questão, você sempre tem que achar o elemento comum, porque ele nunca vai te perguntar qual é a diferença entre dois institutos muito diferentes. Muito diferentes. Pode deixar, desculpa, mestre, pode deixar que no final do raciocínio a gente manda perguntas, né? E a gente vai entender isso aí, tá? Para não atrapalhar a evolução da aula, no finalzinho a gente abre aí para algumas perguntas e responde, tá? Pra gente não sair muito do contexto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando alguém pergunta para você qual é a diferença entre um instituto e o outro, a resposta está em buscar o elemento comum. Em que eles são comuns? Ah, eles são comuns nesse ponto. E a partir desse ponto comum que eu vou fazer a diferença. Né? Por exemplo, quando eu pego o dolo eventual e a imprudência consciente, lá no direito penal, eu sei que o elemento comum é que os dois decorrem de quê? Os dois decorrem de um efeito colateral secundário, né? Enquanto no dolo direto eu tenho um efeito colateral primário. Eles decorrem de um efeito colateral secundário. Esse é o elemento comum e aí eu vou trabalhar, né, a partir, né, das suas divergências cada um desses conceitos. Mas é a partir desse elemento comum que eu tenho que trabalhar. Então o elemento comum entre os sistemas processuais é esse. Eu parto de um fato punível para chegar numa pena e uso o processo como caminho, o processo como meio. Então, nesse ambiente, é importante eu ressaltar o que? A influência da ideologia social de uma determinada época, né, impostas aí pelas manifestações de poder, né, que elas são percebidas com muito mais intensidade no direito penal e principalmente no processo penal. Então, o que a gente constata a partir disso é o seguinte: é que esses modelos processuais, né, que são frutos aí de uma evolução histórica, eles tendem a acompanhar esse balanço entre a ordem democrática e a ordem autoritária de uma sociedade. Eles transitam com esses elementos, né? E isso é facilmente percebido quando eu vou analisar a evolução histórica desses sistemas processuais. Por exemplo, como é que era lá na Antiguidade Clássica? Se eu pegar aqui o sistema processual grego, né? No sistema processual grego é onde eu me deparo com uma estrutura acusatória, né? Eu tenho uma ampla participação popular na acusação e no julgamento. Lá na Grécia você tinha o quê? Você tinha a chamada ação popular, que era destinada aos delitos mais graves, e aí qualquer pessoa poderia se habilitar como acusador, qualquer pessoa do povo, né? E você tinha a ação privada, por delitos menos graves, né? E esses delitos menos graves estavam vinculados a alguns preceitos do pater familias, lá do direito civil, né? Mas em ambos os casos havia a figura desse terceiro julgador. No sistema romano, um sistema que veio posteriormente, a gente também verifica essa participação popular e já a criação de órgãos estatais específicos, os magistrados. Lá no direito do sistema romano, você tinha a cognicio e a accusatio. A cognicio era dirigida por magistrados, né? E você tinha um recurso de anulação para o próprio povo,
né? O povo poderia anular a decisão do magistrado. Era um recurso chamado provocatio. Né? Na accusatio, a acusação era realizada por qualquer um do povo habilitado, mas, posteriormente, já no final do sistema, quando se tratava do que eles chamavam de delicta pública, por exemplo, quando você tinha crimes com uma repercussão coletiva, né, a acusação era realizada por um órgão estatal responsável pela acusação, diferente do órgão julgador, que era o chamado acusator, certo? Então, isso já demonstra claramente a evolução, né, para um nível acusatório do sistema. Então, esses modelos, né, da época romana, da época grega, eles reuniam certos fundamentos, né, certas características. E o que a gente pode desenhar nisso? Olha só, eu tinha o quê? Número 1, atuação passiva de magistrado. Ou seja, o afastamento do julgador da atividade de produção probatória. Separação de atividades de acusação e julgamento. Eu tinha o princípio do ne proceda iudex ex officio, ou seja, inadmissibilidade de qualquer denúncia anônima ou processo sem acusador idôneo, ilegítimo. Eu tinha uma figura, né, como hoje a gente tem a chamada denunciação caluniosa, ou seja, eu tinha uma previsão de conduta desviante para coibir falsas acusações. Eu tinha uma acusação estruturada, formal, escrita, com indicação de provas. Eu tinha todo um desenvolvimento processual, né? Previsão de contraditório, previsão de meio de defesa, procedimento oral. Eu tinha um julgamento público, com votos de magistrados e sem deliberação, cada um votava e via o resultado. Bom, e aí, a partir do final do Império Romano, né, esse modelo processual, né, esse nascimento do procedimento acusatório, ele começou o seu declínio, motivado por algumas razões. Quais eram essas razões, professor? Bom, insuficiência de novas necessidades de repressão a crimes, o aumento da criminalidade, né, persecuções aí inspiradas no sistema de vingança privada, um aumento gradativo da intervenção dos magistrados na acusação, né? O incremento da acusação ex officio, a introdução da tortura como meio de prova. Então, nesse cenário de transição, que começou aí no século XII e teve o seu ápice lá no século XVIII, né? Antes da Revolução Francesa, foi nascendo um outro modelo processual, chamado de modelo inquisitivo. E nessa transição, esse modelo processual inquisitivo ele recebeu uma influência muito grande do direito canônico. E isso moldou esse sistema. Por isso, na minha fala inicial, falei para vocês, destaquei a importância dessa influência da ideologia social dominante nas manifestações do poder punitivo. Principalmente quando o modelo a ser adotado. Né? Então, o sistema de acusação privada ele demonstrou ser insuficiente. E aí surgiu uma maior necessidade de ter o quê? De ter um maior combate à criminalidade, uma maior eficiência. E qual foi a solução para isso? A solução foi trocar o sistema. Né? Olha, então esse sistema foi se desenhando. O que eu fui fazendo? Eu fui ampliando gradualmente o poder dos magistrados, que no início, lembra que tinha o ne proceda ex officio, ele não podia agir de ofício, para prisão em flagrante, para captura em flagrante, pôde o magistrado, né, passou o magistrado a ter o poder de agir processualmente em ofício, né, e depois isso foi culminando com o acúmulo de funções, e essas funções se fundiram à função da acusação, do julgamento, né, nesse mesmo órgão estatal. Então, no sistema inquisitório, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um ente que a um só tempo investiga, dirige, coleta prova, processa, acusa e julga. É isso que a gente vai ter. E esse desenvolvimento do processo, ele foi gradual. E assim, chegando no sistema inquisitivo, nessa evolução histórica, a gente entra numa das eras mais sombrias da história, protagonizada por quem? Pela figura do juiz inquisidor. Nesse modelo de sistema inquisitorial, basicamente existiam duas etapas, né? A Inquisição Geral e a Inquisição Especial. Na Inquisição Geral, o que você tinha? Você tinha uma apuração preliminar de autoria e materialidade e depois você partia para a chamada Inquisição Especial, onde aí sim você tinha o processamento, né, a condenação e o castigo. E nesse cenário
né, de evolução entre o século XVII até o final do século XVIII, a gente foi assistindo o fortalecimento desse modelo inquisitorial, com forte imposição dos dogmas aí da Igreja Católica. Tanto é que os principais crimes na época, os principais fatos puníveis, eram os fatos puníveis que prescindiam aí, né, da ideologia do sistema, né, os crimes de heresia, os crimes de bruxaria e os crimes de blasfêmia, né? Então você passou a forjar um sistema processual fundado na intolerância, fundado nos conceitos de busca da verdade, verdade real, verdade absoluta, né? A pena como expiação da culpa, né? Segundo os cânones daquela época, né? É como se a humanidade ela foi criada na graça divina, né? E essa graça divina era o centro motriz do processo, né? Então, quais eram os principais fundamentos aí desse modelo inquisitorial? Primeiro, e o mais importante, a chamada verdade absoluta. O sistema inquisitorial era centrado na busca dessa verdade absoluta, né? Segundo, a heresia, né, a oposição ao dogma católico, que foi alçado ao crime que representava um maior perigo a esse núcleo fundante do sistema religioso, né? A abolição, por exemplo, do ne procedere iudex officio, ou seja, com permissão de denúncia anônima, né? Naquela época, você vai visitar algumas igrejas, né, em Portugal, na Espanha, na França, você se encontra lá as chamadas bocas da verdade, né? Aquela boca da verdade onde a pessoa depositava ali uma acusação, depositava uma imputação e aquilo permitia o início do processo, diferente do modelo acusatorial, que exigia uma acusação formal, escrita, com provas e um acusador idôneo, né? A abolição cada vez mais da acusação e da publicidade. O juiz inquisidor ele atuava de ofício, né, e em segredo, né? A prisão era a regra. O inquisidor, na cabeça, no modelo inquisitorial, ele tinha que ter o imputado à sua disposição, né? A confissão era o tarifamento, né? A confissão era a prova tarifada, era a prova máxima, era a prova absoluta, né? Você tinha isso como característica do modelo inquisitorial. A defesa era inútil. A defesa no modelo inquisitorial, no modelo do Santo Ofício, era inútil, né? Para aquela época, existia advogado de defesa, professor? Existia advogado de defesa. A função do advogado de defesa era fazer o acusado confessar logo e se arrepender do pecado. Sabe onde está escrito isso? No Manual dos Inquisidores, a doutrina processual dominante da época. A função do advogado era fazer o acusado confessar logo para se arrepender do pecado. A tortura era o suplício do corpo como meio de prova, né? Você tinha lá as ordalhas, né? A tortura enquanto meio de obtenção da prova, enquanto busca da verdade. Inexistência de coisa julgada era uma outra característica, né? Não era declarada absolvição no fim do processo, apenas insuficiência de provas. Ou seja, o indivíduo era acusado de heresia, por exemplo, ele era torturado, ele tinha membros decepados, e ele passava por todo aquele procedimento, ele não confessava, e aí o que acontecia? No final, ele não era declarado absolvido, né? Aquele processo ele ficava latente, né? Aquele processo ele estava encerrado por insuficiência de provas. Se surgissem novas provas, aí sim começava de novo toda a ótica processual. Então a gente foi caminhando assim até o fim do século XVIII, né? Onde lá na Revolução Francesa, e a partir dos ideais iluministas e filosóficos aí, de valorização do homem, o sistema acusatório ele foi retomado. E aí a gente vai perceber, né, que atualmente, o desenho atual, o que a gente tem? Os países que têm uma linhagem democrática, eles adotam modelos acusatórios. E os países que têm aquele viés totalitário, eles adotam modelos inquisitivos, né? Então, nesse cenário, é importante a gente destacar algumas características do sistema processual acusatório. E as principais características são, olha só, separação de função, acusação, defesa e julgador. Gestão probatória, né? É a atividade dialética entre as partes, o diálogo, né? O debate entre acusação e defesa. Você tem um julgador imparcial, ignorante, porque ele está alheio àquela atividade investigativa, àquela atividade probatória. Você tem uma isonomia, que é uma igualdade processual, tecnicamente, né? Entre acusação e defesa. Você tem a defesa, o contraditório, a ampla defesa, né? Devido processo legal. Você tem a confissão analisada no contexto probatório, ou seja, a valoração probatória, não existe nenhuma prova tarifada,
né? Você tem meios de impugnação do julgador, né? Multiplicidade recursal, duplo grau de jurisdição, suspeição, impedimento. E você tem segurança jurídica travestida aí da coisa julgada. Ora, mas isso não significa muita coisa, e agora prestem atenção. A gente já viu, e eu já falei isso lá no início da explicação, que o passado revelou uma variação de modelos ao sabor das influências da manifestação do poder, das formas de manifestação do poder. Então, não raro, e é isso que é importante a gente saber, nós vamos encontrar o quê? Elementos vestigiais tipicamente inquisitórios em modelos que são estruturalmente acusatórios. Basta olhar aqui para o nosso exemplo brasileiro, né? Então, a partir dessa miscigenação, né, dessa influência, dessa tensão, dessa eterna tensão entre o inquisitório e o acusatório, desses vestígios, a gente observa um outro fenômeno, o chamado sistema processual misto. Vai ter doutrina, vai ter livro que eu vou abrir, né? O direito processual penal brasileiro clássico vai falar assim, que o sistema processual brasileiro é misto. E aí eu pergunto, o que seria? Existe um sistema processual misto? O que seria esse sistema processual misto? Alguns doutrinadores vão sim analisar a estrutura brasileira e vão falar assim, não, o nosso modelo é misto. Mas é misto por quê? O que ele se baseia para ser misto? Ele fala o seguinte, ó, o processo penal brasileiro tem duas fases. A primeira fase, que é a investigação preliminar, ela é inquisitiva, porque não tem ampla defesa, não tem contraditório. Na segunda fase, instrução processual, ela é acusatória, porque tem ampla defesa e contraditório. Ou seja, ele linka, ele faz uma interface entre modelo acusatório e modelo inquisitivo em existir ou não existir ampla defesa, né? O que é um erro. Então, a primeira observação que eu faço é o seguinte, olha só, não existe sistema puro. Não existe sistema puro. Isso é uma ilusão. Não, esse sistema aqui é inquisitivo. Não, esse aqui é acusatório. Não existe sistema puro. Sabe por quê? Porque todos os sistemas são mistos, se você partir desse ponto. Os sistemas puros, eles são emblemas históricos. A gente acabou de traçar aí uma dinâmica sobre a evolução desses sistemas, né? E a gente viu que a influência ideológica nas formas de manifestação de poder vão criar uma tensão, né, entre a própria manifestação do poder punitivo do Estado, né, se eu vou para um acusatório ou se eu vou para um inquisitório. A questão central que a gente tem que aprender em relação aos sistemas processuais é a seguinte: como não existe sistema processual puro, qual é o núcleo fundante, qual é o aspecto identificador de cada sistema? É aí que eu tenho que saber. O que vai classificar o sistema como sendo acusatório ou inquisitório é o núcleo fundante, o aspecto identificador de cada sistema. É isso que a gente tem que encontrar para classificar como acusatório e como inquisitório. Pois a crítica à luz de uma doutrina processual penal contemporânea, dizendo que todos os sistemas são mistos, porque não existe mais sistema puro. Então, se não existe mais sistema puro, não dá para falar esse é acusatório, esse é inquisitório e esse é misto. Todo é misto. Por que misto? Por quê? Porque eles sofrem, né, intensamente influências vestigiais das manifestações ideológicas do poder punitivo. É por isso que não dá para a gente ter essa ideologia de sistema puro. Essa ideologia de sistema puro é uma característica histórica. Ele é um emblema histórico, né, que vai se refletir na atualidade. Então, o que caracteriza um sistema processual como inquisitivo ou como acusatório é a identificação do seu núcleo fundante de cada sistema. E agora para e anota o que eu vou falar. Essa identificação do núcleo fundante de cada sistema, o que vai definir sobre esse sistema é acusatório e esse sistema é inquisitivo, não é tão somente a chamada separação de função, como se pensa. Se tem acusador e tem julgador, é acusatório. Se está num só, é inquisitivo. Não é. É a gestão da prova. Se algum dia, em qualquer concurso público, numa prova subjetiva, numa prova discursiva, ou então numa prova oral, o examinador perguntar para você o que distingue o sistema acusatório de um sistema inquisitório, você vai fazer essa breve explanação, você vai dizer para ele que não existe sistema puro, que esses sistemas puros, eles são emblemas históricos, são características históricas,
e você vai falar para ele que o que define, o que classifica um sistema como inquisitório ou como acusatório é a identificação do seu núcleo fundante. Palavra-chave, a identificação do seu núcleo fundante. E a identificação do núcleo fundante é a gestão da prova, de que maneira é feita a gestão da prova naquela estrutura processual. Então, no sistema inquisitivo, o princípio regente, o núcleo fundante é chamado de princípio inquisitivo. Por que princípio inquisitivo? Porque através desse princípio, a gestão probatória vai estar na mão do julgador. É ele que vai investigar, que vai coletar e que vai valorar unilateralmente aquela prova. Por outro lado, quando eu estiver falando de sistema acusatório, o princípio regente, o núcleo fundante, não é o princípio inquisitivo, é o princípio dispositivo. É através do princípio dispositivo que a gestão probatória vai ser transferida para as mãos das partes. O resultado do processo vai ser fruto dessa atividade dialética, desse debate entre acusação e defesa. Então, vou repetir. O núcleo fundante de delineação de um sistema processual como acusatório ou inquisitório é a gestão da prova. A gestão da prova é o núcleo fundante, né? É ali onde eu identifico e classifico um determinado sistema processual. Se eu tenho um sistema inquisitivo, o princípio fundante é o princípio inquisitivo. Por quê? Porque através dele a gestão da prova está na mão do julgador. É o julgador que investiga, coleta, valora unilateralmente aquela prova. Se eu estou diante de um sistema acusatório, o princípio regente, o núcleo fundante, é um outro princípio. Anotem aí, princípio dispositivo. Esse princípio dispositivo é através dele que a gestão probatória vai para a mão das partes. Né? O resultado processual ele depende dessa atividade dialética, desse debate entre acusação e defesa. Então, a partir daí, a gente já pode refletir acerca de algumas questões. Por exemplo, vamos colocar essa primeira pergunta. Professor, será que no inquérito policial existe ampla defesa? Quando um aluno geralmente me pergunta isso, né, eu geralmente retribuo com uma outra pergunta, uma outra forma de perguntar. Como é que eu vou negar a ampla defesa no inquérito policial se ela é uma garantia constitucional? E aí, lembrando lá do início da aula, como é que eu vou ler o processo penal? Eu vou ler o processo penal não é de uma forma prospectiva, não é à luz da Constituição. Qual o processo que eu quero? Processo como máquina punitiva ou processo como momento de garantias? Então, a gente vai lá na dicção constitucional de novo, lá do artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, aos acusados em geral, são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. Ponto. Garantia constitucional de índole processual penal. A matriz constitucional está lá. E aí a doutrina faz o quê? Ora, se eu estou falando, se eu estou desconstituindo o sistema, eu tenho que justificar, né? Aí a doutrina faz o quê? Ela começa aquela ginástica hermenêutica, dizendo o seguinte, ó, o Constituinte previu lá que a ampla defesa é só no processo, e o IP não é processo, o inquérito policial é procedimento. Ou mesmo falando, não, ele fala para acusados, né? E acusado, o imputado só é depois da denúncia. Só depois da denúncia que ele é acusado. Então não tem ampla defesa. Essa é uma primeira linha de defesa. Agora eu vou falar para vocês, olha, eu vou restringir uma garantia constitucional baseado numa interpretação literal, um método mais pobre de interpretação, o último método que você usa na hermenêutica, que é o método literal. Aí a doutrina mais contemporânea já vai admitir que existe defesa, né, um certo tipo de defesa, né, garantia no inquérito policial, mas adverte. Ó, ela fala o seguinte, ó, olha aí, defesa cabe, mas essa defesa não é ampla. A doutrina contemporânea, alguns doutrinadores contemporâneos falam isso, né? Não, existe defesa no inquérito policial? Sim, existe defesa, mas ela não é ampla, só vai ser ampla num segundo momento, na instrução processual. Ora, mais uma vez eu vou restringir uma garantia constitucional através de uma adjetivação.
diferenciando entre ampla defesa e defesa, defesa e ampla defesa, contraditório e contraditório diferido, também não dá, né? Ou seja, o que acontece é o seguinte, quando eu tenho uma desestrutura do sistema processual, né, quando eu passo a não lê-lo à luz da Constituição, né, eu passo a querer fazer o contrário, interpretar a Constituição a partir da minha norma processual. Então, professor, qual é a solução? Né? A solução, gente, é a mesma de sempre. Refletir, pensar, debater, né? E aí aqui, lógico que ninguém é dono da verdade, mas o que a gente não pode fazer também é sair por aí aceitando tudo como vendem como dogma pra gente. O professor chega lá, fala isso é isso, isso é isso, e essa é a minha verdade. E aí você não questiona, não trabalha de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica, e você acaba se embolando no futuro. Bom, a gente já discutiu aqui que o núcleo fundante de cada sistema é o que qualifica, e é isso que importa. Quanto a isso, não há dúvidas, certo? Então, não há dúvida que o processo penal brasileiro é acusatório. Ele é regido pelo princípio dispositivo. A gestão probatória, como ela se manifesta no processo penal brasileiro? Ela está na mão da parte. Ela está na mão das partes. Ela está na mão do juiz, o julgador, lá no final do processo, né? Ele faz o seu convencimento motivado a partir da assistência, da valoração dessa dialética entre acusação e defesa. Portanto, ele é um sistema acusatório. O núcleo fundante, a gestão probatória, é o princípio dispositivo. Mas nós já vimos também, né, que existem vestígios, que existe aquela miscigenação de característica em todos os sistemas, que não existe sistema puro, evidentemente. E aqui, a primeira fase do nosso processo, a chamada investigação criminal, ela obviamente tem traços inquisitoriais. Mas ela tem traços inquisitoriais porque nesse momento endoprocessual, já dentro do processo, de mera busca de indícios de autoria e materialidade, a gestão da prova, ela está nas mãos do titular da investigação criminal, qual seja, o delegado de polícia. É o delegado de polícia que investiga, que dirige, que coleta a prova e, no final, ele realiza um juízo de valor sobre a imputação. Então, é esse traço inquisitorial, né? É esse traço inquisitorial que caracteriza, que leva àquela classificação do inquérito policial como sendo inquisitivo. Mas eu não posso fazer um divisor de águas e dividir o meu processo em duas partes e falar que é um sistema misto, porque na primeira fase é inquisitivo e na segunda fase é acusatório. Se o princípio que rege toda a estrutura do processo, todo o processo, como o processo não termina aqui, né? O processo não termina aqui, por isso eu não posso classificá-lo como misto, porque o sistema misto não existe. O sistema misto são todos os sistemas, não existe sistema puro, né? Falamos isso no início da explicação. Então, professor, é possível ampla defesa no inquérito policial? Óbvio que sim. Ela é uma garantia constitucional. Ela é uma garantia constitucional. Mas nessa fase, quem realiza a valoração probatória, quem dirige a gestão da prova é o delegado de polícia e não as partes envolvidas. Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Você é delegado de polícia e está lá na delegacia, aí chega uma ocorrência para você apreciar. Qual é a ocorrência? O que aconteceu aí? Ah, doutor, uma ocorrência de confronto numa determinada comunidade, e aí um policial militar, né, ele está lá e entrou em confronto, né, e aí utilizando os meios necessários e proporcionais, ele neutraliza mortalmente lá o seu agressor, e aí o delegado reconhece ali uma causa de justificação, reconhece a existência de uma causa de justificação, uma legítima defesa, né, na forma lá do artigo 25 do Código Penal. Quando esse policial, em sede policial, presta depoimento, ele não está realizando a sua defesa? Já que tecnicamente recai sobre ele uma imputação de homicídio, só que um homicídio justificado, ele está exercendo a sua defesa, como é que não tem defesa? Ele está ali falando, né, que ele atirou naquele cara ali, realmente ele confessa que cometeu o desvio, o homicídio, né, materialmente, mas ele fala, né, ele no decorrer da narração dos fatos, o delegado de polícia, que é quem faz o juízo de gestão da prova, ele identifica uma causa de justificação, certo? Aquilo ali não é uma forma de defesa? E no curso da investigação criminal, você está lá investigando um inquérito policial por roubo.
né? Aí tem um suspeito de roubo. Aí você arruma uma fotografia no Facebook daquela pessoa. Aí chama a vítima. Foi esse cara aqui que te roubou? Olha essa foto aqui. A vítima foi ele que me roubou. Aí você identifica esse imputado, né? No bojo do inquérito policial. E aí você faz o quê? Você junta um documento, aí você chama ele e aí ele fala, não fui eu. Inclusive, nesse dia, nesse horário, eu não estava aí, tenho como provar. E aí ele junta lá um documento comprobatório, uma passagem aérea, né? O comprovante de estadia no exterior, enfim. Esse cidadão, né, esse investigado, ao realizar isso, ele não está exercendo o seu direito de defesa? E o delegado de polícia, ele não vai valorar essa prova? Claro que ele vai valorar. É evidente que ele vai valorar. Só que a gestão dessa prova não cabe às partes. A parte não tem a obrigação de contradizer uma a outra, né? A gestão da prova cabe ao titular da investigação criminal e não às partes. Então, o que realmente vai identificar um sistema processual é o seu núcleo fundante, ou seja, a gestão da prova e os seus reflexos pelo princípio inquisitivo e o princípio dispositivo. Recapitulando, sistemas processuais. A doutrina tradicional vai dizer que o sistema processual brasileiro é misto. Misto por quê? Porque ele tem duas fases. A primeira fase de investigação criminal, ela é inquisitiva. E a segunda fase de instrução processual, ela é acusatória. Só que o sistema, ele é único, né? Nós vimos que não existe sistema puro. O sistema puro é uma construção histórica. Mas também não existe sistema misto, porque você tem as manifestações de poder, né? As manifestações ideológicas de poder naquela tensão entre esses dois modelos antagônicos, o modelo inquisitivo e o modelo acusatório. Então, professor, o que vai diferenciar o sistema acusatório do sistema inquisitivo? O núcleo fundante, a característica principal. Eu vou olhar para o sistema processual e vou falar, esse sistema é regido por qual princípio? Princípio inquisitivo ou princípio acusatório? Princípio inquisitivo, a gestão da prova está nas mãos do julgador. É o julgador final que vai chegar lá e vai fazer o seguinte, ele vai coletar a prova, ele vai dirigir o processo, ele vai investigar e ele vai julgar. Princípio dispositivo, eu tenho um julgador isento e a gestão probatória ela está na mão das partes. As partes é que entram numa atividade dialética, numa atividade de debate. E o julgador, ele valora essa atividade dialética e chega ao seu provimento final, certo? É assim, então, que a gente vai identificar um sistema processual, através do seu núcleo fundante. Bom, então, na aula de hoje, nós conseguimos, né, traçar aí uma dinâmica dos sistemas processuais, conseguimos discorrer sobre alguns mitos, estudamos primeiro o objeto do processo penal, o conteúdo do processo penal, e depois fizemos uma viagem histórica sobre os modelos processuais, sobre os sistemas processuais, como é que eles se manifestam, né? E depois vimos aí que realmente o que diferencia, o que vai me dar um norte, uma classificação entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo é a identificação do seu núcleo fundante, e esse núcleo fundante ele está a partir de princípios, no sistema inquisitório o princípio inquisitivo, no sistema acusatório o princípio dispositivo, e a identificação de um princípio ou de outro tem como elemento central a chamada gestão da prova. Se eu tenho a gestão da prova na mão do julgador, eu estou diante de um princípio inquisitivo, o reflexo do princípio inquisitivo, e isso me leva a um modelo inquisitório. Se eu estou se a gestão probatória ela é transferida às partes através do debate entre acusação e defesa, através dessa atividade dialética, evidentemente eu estou diante do princípio dispositivo e esse sistema é um sistema acusatório. É assim que a gente deve fazer a classificação correta e a classificação mais contemporânea. Bom, o que a gente tem que dizer a partir daqui, né, é que a partir dessa remodelagem dos sistemas, a partir da identificação desses sistemas, eu sempre tenho que fazer uma releitura constitucional aqui do processo penal brasileiro. E é evidente, né, juntando essa aula de hoje, né, com a aula anterior, né, do garantismo processo penal, do garantismo do professor Ferraioli, né, a gente vai dar aí os dois primeiros passos e já vai poder caminhar
próxima aula de processo penal, para o desenho constitucional do processo penal brasileiro, a gente vai poder estudar aí os princípios constitucionais do processo penal brasileiro e a gente vai ver o devido processo legal e os seus reflexos, né? A duração razoável do processo, a ampla defesa, o contraditório, né? A valoração probatória, né? Então, surgiram algumas perguntas aí, no IP existe ampla defesa, o que não existe é contraditório, não seria bem isso, né? O inquérito policial, essa primeira fase da investigação criminal, ela tem um resquício inquisitorial, né? Ou seja, a gestão da prova está na mão do julgador, não interessa, né, essa contradita, porque ele vai fazer, isso vai ficar na mão dele. Agora, lá na segunda fase, né, na instrução processual, o contraditório é obrigatório. É obrigatório porque ele faz parte da dialética entre essas partes, entendeu? Então, a diferenciação entre um sistema e o outro, ela vai recair sobre a gestão da prova. E o fato de ter contraditório, não ter contraditório, é um reflexo dessa gestão. Ora, se lá no inquérito policial a gestão probatória está na mão do delegado de polícia, né, evidentemente, né, o exercício do contraditório, né? O que é o contraditório? O contraditório é a ciência da imputação e poder de reação. Isso vai estar na mão do julgador, nesse caso que é o delegado de polícia, né? O que lá na segunda fase, como a gestão probatória está na mão da parte, então a parte obrigatoriamente tem que ter contraditório, porque ela tem que ter ciência da imputação e tem que ter poder de reação. O que não acontece na primeira fase, porque a primeira fase ela é taxada apenas sobre um juízo de probabilidade da imputação. Eu não estou trabalhando com juízo de certeza. Na próxima aula, né, quando a gente traçar aí o desenho estrutural do processo penal, a gente vai falar desse caminho, dessas fases diferentes do processo penal brasileiro, né, à luz, né, dos ensinamentos do professor Carnelucci, né, que trabalha, como eu trabalho, com juízos de valoração, né, o juízo de possibilidade, juízo de probabilidade, juízo de certeza, os marcos dos momentos processuais da marcha processual. Então, eu quero que isso fique bem claro, né, porque você vai encontrar doutrina dizendo isso. No inquérito não tem contraditório porque é inquisitivo. Calma, ele tem traço inquisitivo por conta da gestão probatória. E por a gestão probatória ser regida pelo princípio inquisitivo, nessa fase, nesse traço inquisitivo, o julgador, ou seja, o gestor da prova, que é o delegado de polícia, né, para ele não interessa, né, eu não preciso ter o contraditório, né, o que ele tem porque eu posso ter, chegar ao final do meu trabalho, da minha atividade, que é reunir indícios mínimos de autoria e materialidade para sustentar uma acusação, sem o contraditório, né? Então, não é que não tenha contraditório no inquérito policial, não pode ter por conta do sistema, né? Ele não admite o contraditório por conta do sistema. A gestão probatória não é das partes, então obrigatoriamente eu não tenho que ter essa ciência da imputação e o poder de reação, certo? Então, o caminho seria esse, identificar sempre o sistema pela gestão da prova. Pô, professor, mas no manual do fulano eu li isso, no manual do fulano eu li aquilo. Sim, você vai ler isso sim, né? Tá errado? Não tá errado, não estou dizendo que tá errado, eu só estou apresentando para vocês uma outra leitura do processo penal e essa leitura que é uma leitura trazida pela dogmática mais contemporânea, do processo penal italiano, do processo penal espanhol e trabalhado muito por alguns doutrinadores aqui no Brasil, né? Professor Aurélio Lopes Júnior, professor Jacinto Coutinho de Miranda, né? Ou seja, os novos expoentes do processo penal brasileiro, tá? Bom, então eu queria deixar aqui o meu agradecimento para vocês, por todos vocês que estão aí, né, prestigiando aí, procurando aprender o outro, aprender um pouco de processo penal, procurando debater um pouco de processo penal, né? Quero falar para vocês que, para quem está aqui no Rio de Janeiro, né, eu tenho junto com o professor Fábio Monteiro um serviço de coaching, mas ele é individualizado, ele só comporta 10 alunos, atualmente a gente tem 2, então a gente tem mais 2 vagas. Vamos iniciar também um segundo momento da nossa turma presencial, né, para quem está aqui no Rio de Janeiro, né, e quer se preparar especificamente para o concurso de delegado de polícia, seja do Rio de Janeiro, seja em nível nacional. A gente vai iniciar um segundo momento dessa turma presencial, né, um momento com bastante exercício, com bastante resolução de casos concretos, com
com peças processuais, né, com simulado de prova oral, né, e quem está aqui no Rio de Janeiro, que advoga também, a gente tá aí começando, a gente passa pelas OABs, entra lá no site do CIBEP-JUR, né, www.cibepjur.com.br, a gente tem o nosso curso também de prática penal, né, onde a gente trabalha aí a teoria dos jogos, né, a parte mais prática do processo, debate bastante aí com os advogados da área criminalista, né, essas atividades. Bom, gente, de coração, um grande beijo para vocês. Até a próxima. Na nossa próxima atividade, nós vamos trabalhar o direito penal, né? Vamos sempre trabalhar isso. Primeiro direito processual penal, depois o direito penal. Então a gente vai estar sempre trabalhando, né? Hora um, hora outro. Então a gente volta para o direito penal na próxima aula e depois, na sequência, no nosso próximo encontro aqui de direito processual penal, a gente vai tratar do desenho estrutural do processo penal brasileiro, vamos falar dos princípios constitucionais do processo penal brasileiro, né? Já vocês com esse conteúdo, conhecendo a teoria do garantismo e conhecendo os sistemas processuais e o objeto do processo penal brasileiro, tá bom? Um abraço aí para vocês, beijo grande para todo mundo que acompanhou a gente agora e até a próxima, gente!